Eu não posso estar mais de acordo com uma afirmação que o Dr. Rui Vinhas da Silva aqui proferiu várias vezes. Competitividade tem que ver com vender. E isto é uma questão central. E para vender é preciso ter produto e depois ter capacidades comerciais e portanto, há alguns requisitos. E Portugal tem realmente um problema nessa área. Portugal tem um problema nessa área. Que é um problema antigo. Os mais velhos sabem que isto começava era basicamente um problema de mercadorias. Portanto, bens, mercadorias. Portanto, nem estou a falar de serviços. Era um problema de importar e de exportar. As vendas eram exportações. Porquê é que são tão precisas as exportações? Porque era com o dinheiro das exportações que se pagavam as importações. E continua a ser no essencial. E nós dámos-nos mal com isso. A última vez em que Portugal exportou mais do que importou, mercadorias, foi em 1951. 1951 é um ano relativamente especial. É o ano da Guerra da Coreia e, pela última vez, digamos assim, Portugal conseguiu exportar urânio e foram as receitas do urânio que permitiram ter exportações maiores que importações. Daí para cá, nunca mais. Portanto, nós nunca mais fomos capazes de produzir e vender o necessário para as importações que fazíamos, que depois correspondiam a consumos internos. Dir-me-ão, então você vem-me agora falar de um problema com 60 anos. Só 60 anos depois. Não, porque essa questão foi tendo soluções. Durante muitos anos, nós resolvemos esse problema exportando serviços, nomeadamente turismo. E aprendemos que a vida não é feita só de mercadorias, é feita de mercadorias e de serviços. Numa economia que, portanto, se vai desmaterializando e vai evoluindo. Vender serviços, turismo, nomeadamente, é vender uma outra coisa como outra qualquer, e nós fomos buscar aos serviços, nomeadamente ao turismo, uma parte, digamos assim, da soma que equilibrava as contas. Não chegava. Foi necessário, durante muitos anos, as remessas dos imigrantes e, portanto, mais algum dinheirinho que vinha de fora para poder pagar as importações. E, a partir de certa altura, os dinheiros que começaram a vir da União Europeia, as transferências, portanto, seja dos imigrantes, seja da União Europeia. Não sei se já estou a dizer coisas demais. Mas, de qualquer maneira, chegados aqui, as exportações de mercadorias não chegavam, as exportações de serviços ajudaram a resolver o problema e aquilo que ficava por resolver foi sendo resolvido com os dinheiros mandados pelos imigrantes e com os dinheiros mandados pelos, digamos, outros Estados europeus. E nós vivemos assim até ao 25 de Abril. Não só vivemos assim, como, enfim, pobres, mas não houve problema nenhum, digamos, nesta frente até ao 25 de Abril. Pelo contrário, foram-se acumulando meios de pagamento sobre o exterior, as células reservas que o Salazar deixou no Banco de Portugal. A partir de 25 de Abril as coisas mudaram um bocado porque nós começámos a gastar mais internamente. Portanto, desenvolveu-se aqui uma sociedade que evoluiu muito rapidamente do ponto de vista dos níveis de consumo e de bem-estar. Evoluiu ao nível das despesas do Estado, que as despesas, nesta coisa do Estado, fala-se muito de gorduras. Eu não sou muito adepto das gorduras. Eu acho que alguns cavalheiros que andaram a falar de gordura já se devem ter arrependido. Porque depois chegam lá e não veem gordura, tanta gordura como às vezes imaginam. Porque aquilo que se frequentemente chama gordura são escolas, são hospitais, são remédios, são pensões, é isto, é aquilo. Portanto, o Estado traz suas gorduras e as suas ineficiências, mas a grande parte da despesa pública são coisas em benefício dos cidadãos e isso, portanto, são consumos e é preciso produzir para isso e nós não produzíamos. E depois as próprias famílias que também melhoraram imenso o seu nível de vida e, portanto, a partir de 25 de Abril criou-se aqui um problema, digamos, em que esta questão de sustentabilidade se agravou, sobretudo por força da melhoria dos níveis internos de vida. Eu não quero agora, digamos, fazer a história desse período.
Eu direi que o ponto máximo eu direi que este problema ficou fixado na dimensão que tem hoje no final dos anos 90. Portanto, quando chegámos aí a 2000, 2001, final dos anos 90, Portugal tinha criado uma situação em que exportações de bens, de mercadorias, de serviços, mais remessas de imigrantes, mais a massa que vinha da União Europeia, tudo isso junto, não chegava para pagar as importações e faltavam 10% do PIB em cada ano. Eu dou muita importância a este período porque 4, 5, 6 anos antes a coisa não tinha nem nada que se parecesse a este nível. Estávamos a falar 2, 3, 4% e até chegámos a estar praticamente equilibrados na sequência dos acordos com o Fundo Monetário Internacional. Mas quando nós chegámos a 2000, faltavam 10% do PIB em cada ano. Isto pode exprimir-se por viver acima das suas posses, por absorver mais bens e serviços do que os que produz e, portanto, tem que ir buscar ao exterior e fica a dever. As pessoas normalmente recebem isto mal. Quem é que agora vive aqui acima das suas posses? É A, é B, uma enorme discussão, é o Estado, são os particulares, as famílias, são as empresas. Enfim, esqueçam, nós, os 10 milhões, em conjunto, nós absorvemos mais 10% do que aquilo que produzimos ano após ano, de uma forma contínua, a partir do ano de 2000. E como eu digo, agravou-se muito durante essa segunda parte dos anos 90 e, a partir daí, ficou praticamente assim. 10% do PIB ao ano, para quem, enfim, gosta, se calhar, de números mais próximos, quer dizer 2 milhões de euros por hora a preços de hoje. Ou seja, estes 10 milhões de almas endividaram-se à razão de 2 milhões de euros por hora durante 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, durante 52 semanas por ano, durante 10 anos seguidos. Houve até quem achasse que isso não tinha problema nenhum. Eu achei sempre que era difícil poder se escapar a algum tipo de consequência. Não é, Dr. Rui Ligo? Nós somos os dois limitados. Eu achei sempre que era difícil escapar a algum tipo de consequência. A consequência está à vista, porque estas coisas... Eu admiro-me hoje como é que o nosso corpo sobrevive a tantas asneiras. Eu, por acaso, tenho um respeito enorme pelo corpo humano, porque da forma que é tratado, como vai resistindo, ele lá vai resistindo aos trambolhões e tal, e dura muito. Portanto, aguenta a asneira sobre a asneira. E, portanto, isto durou muito, mas lá chegou o dia. É evidente que a crise internacional precipitou tudo, mas sem crise internacional teria sido rigorosamente na mesma, talvez um pouco mais tarde. E, portanto, alguém olhou para isto e disse, o financiamento acabou e ponto final. E nós hoje não temos, enfim, temos uma extrema dificuldade em colocar, enfim, em satisfazer estas necessidades de financiamento. Temos, portanto, que reduzir isto rapidamente. É o problema que estamos a viver, enfim, que está muito concentrado sobre o Estado, porque o Estado é uma parte muito importante na criação destes déficits. E pronto, é o trabalho do Ministro das Finanças, que eu, com todo o respeito, costumo dizer que é bastante fácil, precisa de coragem e de capacidade de execução. Mas quando o Ministro das Finanças lá chegou, havia um papel onde se dizia o que é que ele ia fazer e onde estava mais ou menos claro quais eram as consequências daquilo que ele ia fazer. Portanto, ele só tinha que executar. Como eu digo com todo o respeito, precisa de coragem, precisa de capacidade de implementação, mas a coisa encontrava-se definida, esclarecida e com um grau de risco relativamente reduzido no que se refere à parte dele. A parte mais complicada não é esta. É como é que agora nós vamos produzir mais 2 milhões de euros por hora. Porque se não vamos produzir mais 2 milhões de euros por hora, nós temos que consumir menos 2 milhões de euros por hora. E temos, portanto, que ver o nosso nível de vida, números redondos, em 10%. Todos. Depois, como é que isso é repartido? Logo se verá. Já está um pouco reduzido. Estará, digamos assim, a meio caminho. Estará a meio caminho no processo de ajustamento. Mas porque eu não gostaria que o processo de ajustamento fosse, digamos, inteiramente recessivo,
O meu problema é como é que nós vamos produzir e vender mais 2 milhões de euros por hora. Este é o trabalho do Governo todo, e em particular do Ministério da Economia. Eu, nessas conversas que às vezes se põe, quem é que vai para o Ministro da Economia, vai A, vai B, eu pus muitas vezes nesse lugar do morto, perguntando-me se fosse eu, o que é que eu ia para lá fazer. Portanto, porque a coisa aí é tudo menos clara, e está rodeada de um imenso grau de incerteza e de risco. Porque não se trata de dizer não há dinheiro. Isso é o papel das finanças. Trata-se de pôr os portugueses a produzir mais 2 milhões de euros por hora. De quê? Para vender a quem? Há uma parte muito importante, que é a parte das reformas estruturais. E a parte que o Dr. Rui Vinhas da Silva aqui tratou, e essa questão ficou, para mim, resolvida. O tema que o Dr. Rui Vinhas da Silva aqui trouxe é o tema de uma avaliação do país no que se refere à sua capacidade para atrair investimento. Porque, evidentemente, é preciso investir para produzir e vender. Isso é hoje objeto de um trabalho internacional organizado, feito pelo World Economic Forum, e eu acho que está mais do que feito o diagnóstico das razões pelas quais Portugal tem uma enorme capacidade de atrair investimento. Esta atração do investimento, seja de portugueses, seja sobretudo de estrangeiros, é muito importante. O último grande salto qualitativo na economia portuguesa, enfim, de bens que passámos a produzir e não produzíamos, tem basicamente que ver com uma coisa que se chama automóvel. O automóvel mudou a economia portuguesa. Também mais algumas indústrias de equipamentos e elétricas e mecânicas, mas o automóvel é o ícone disso. Portugal deixou de exportar os velhos produtos agrícolas de antigamente, perderam peso, importância relativa, o têxtil, o vestuário e o calçado também perderam peso e importância relativa. Portugal é hoje um país que exporta sobretudo equipamentos industriais, e nesses equipamentos industriais, digamos assim, eu acho que há uma empresa que mudou esse país, digamos assim, é a Ford Volkswagen ou a Auto Europa. Esse investimento foi muito importante, não é só pelo que eles produzem e pelo que eles exportam, é pelo que isso dinamizou, digamos assim, de unidades produtivas em território nacional, que começaram por se criar para os fornecer a eles e depois passaram a vender diretamente ao exterior. Portugal é um país muito pequeno, onde qualquer fábrica muda muito. Onde qualquer fábrica muda muito, se for uma fábrica deste gabarito. Está completamente inventariado a nível internacional há muito tempo as razões pelas quais Portugal não atrai investimento. Tem basicamente que ver com questões administrativas e burocráticas de ineficiência e de incerteza causadas pelo Estado, e tem também muito que ver com questões relacionadas com o funcionamento do mercado do trabalho, e depois aqui com umas questões internas que levam a que algumas coisas estejam vendidas muito caras e fundamentalmente de eficiência e de concorrência em alguns mercados internos. Eu tenho dito, mas isto é muito tecnocrático e eu não estou... vale o que vale, que é um programa de governo em Portugal, do meu ponto de vista, no essencial, consiste em pegar naquele diagnóstico e em resolver os pontos mais fracos. Porque aquele diagnóstico corre mundo. Há muita gente... Um dia o engenheiro Belmiro de Azevedo, quando eu trabalhava próximo dele, um dia disse, vou investir na Índia. Conversa de café. Ó, seu engenheiro, vai investir na Índia? E se fosse na China? Porque é que você acha que devia ser na China? Lá eu esgrimi os meus argumentos. Não, mas eu prefiro a Índia. Temos que conversar sobre isso. Fomos buscar o quê? O livrinho do World Economic Forum, onde a economia chinesa e a economia indiana são avaliadas do ponto de vista de, alguma centena e meia de variáveis, porque os números que o Dr. Rui Vinhas da Silva aqui trouxe são números muito agregados e sintéticos. Portanto, essas coisas correm mundo. E corre mundo que Portugal é um país, digamos, que desempenha desastrosamente em tudo o que tem que ver com o funcionamento do Estado e com o funcionamento do mercado de trabalho. Por isso é que eu sou tão fã deste acordo que se conseguiu na madrugada de terça-feira. E eu acho que este acordo que se conseguiu na madrugada de terça-feira é uma enorme reforma estrutural. É muito mais importante que fazer trabalhar os portugueses mais meia hora por dia. Mais meia hora por dia é um problema de quantidade. A maioria das empresas nem saberia o que havia de fazer com a meia hora por dia. Agora, aquilo que se conseguiu, digamos, esse banco de horas,
que permite que num máximo de 150 horas por ano, 150 horas por ano, num máximo de 2 horas por dia, quer dizer que durante 75 dias por ano, uma pessoa pode ter que trabalhar mais 2 horas. E para trabalhar mais 2 horas durante 75 dias, ou em outros 75 tem que trabalhar menos 2. Quer dizer que em 150 dias úteis por ano, um português pode ser posto a trabalhar entre 6 e 10 horas. Isto é um enorme fator de flexibilização das condições de produção. Eu não sei se o Dr. João Proença tem bem claro aquilo que assinou. Porque isto é, digamos assim, muito mais importante do que a meia hora, que é uma brincadeira de crianças à beira disto. Mais algumas coisas relacionadas com o despedimento e com outros aspectos do mercado de trabalho. Hoje, Portugal, se aquilo for para levar a sério, e se os tribunais não torpedearem aquilo, hoje Portugal será visto como um lugar de investimento diferente em todo o mundo. Mas, claro, resolveram-se alguns problemas, não se resolveram outros. Não se resolveu, por exemplo, o problema da administração fiscal. Entrar por uma empresa dentro, se for uma empresa do PSI 20, quaisquer 20 ou 30 milhões de euros, parece pouco ao fiscal que entra por lá. Você agora deve aqui 20 ou 30 milhões. Não devo nada. Bem, mas para já paga. Ou dá garantia. E depois recorre, mete o problema em tribunal. E demora 6, 7, 8 ou 10 anos para que o tribunal resolva. Em 90 e muitos por cento dos casos, o tribunal diz que o contribuinte tem razão, mas parou 10 anos. E quando o tribunal diz que o contribuinte tem razão, a administração fiscal pura e simplesmente diz: pois eu não cumpro. E o contribuinte é convidado a pôr uma ação executiva para fazer o Estado cumprir. Gasta mais 8 ou 10 anos em nova ação contra o Estado. É difícil atrair investimento com uma imagem destas. Muito bem. Mas aqui estão-se a dar passos. Eu tenho uma única... Não é objeção nenhuma. Eu acho que estes passos são muito importantes, mas nós não temos certeza nenhuma sobre a produção dos seus efeitos e sobre o tempo que demora a produzir esses efeitos. Esse é o meu problema com as reformas estruturais. A política de austeridade está na estrada. Está a ser executada. Vai dar o seu resultado. As reformas estruturais estão a andar devagar. E eu acho que não há certeza, há muito de fé nas reformas estruturais, e, sobretudo, não há segurança nenhuma sobre o tempo de produção de efeitos. Entre tudo isto e eu ter mais empregos em Portugal e mais salários em Portugal, quanto tempo vai demorar? E com que grau de certeza? É por isso que eu penso que há uma terceira área, digamos assim, que tem sobretudo que ver com a possibilidade de tentarmos orientar os portugueses residentes e os estrangeiros que queiram vir, no sentido de ver se era possível acelerar a produção de algumas coisas em território nacional. Com políticas, eventualmente, de prazo não tão longo, digamos assim, um bocadinho mais discricionárias e mais voluntaristas. E obrigando... o apoio tem que ser dado a quem exportar, ou a quem produza para exportar, ou para importar menos. Não posso estar mais de acordo com o engenheiro Mira Amaral. O problema é o mesmo e resolve-se ou exportando mais ou importando menos. Embora eu ache que o importar menos terá sempre uma capacidade de contribuição menor, porque, enfim, as coisas são o que são, isto tem um sentido de abertura e provavelmente passa por exportar mais. Vai ser muito difícil exportar mais com argumentos de preço. Dr. Rui Vinhas da Silva, de novo, completamente de acordo. Portugal é demasiado caro para vender o que quer que seja com argumentos de preço e de custo. Portugal tem que vender diferente para poder suportar um sobrecusto e um preço relativamente elevado. Compre, por favor. Eu não sou mais barato, mas há aqui um grau de diferenciação que suporta, digamos assim, e que justifica a sua decisão de compra. Não posso estar mais de acordo com a ideia de que aumentar a produtividade não é tirar pessoas de fazer as coisas, é, sobretudo, pôr mais valor no que as pessoas fazem. A produtividade é PIB por trabalhador. Se eu, com os mesmos trabalhadores, tirar mais PIB, um trabalhador de um hotel de 4 estrelas tem mais produtividade que um trabalhador de um hotel de 3 estrelas. Porquê? Porque o quarto se vende mais caro. Ponto final. Portanto, eu não vou aumentar a produtividade nos hotéis tirando lá os trabalhadores.
Eu vou aumentar a produtividade nos hotéis, melhorando a qualidade e vendendo os quartos mais caros e as refeições mais caras. E toda a economia portuguesa tem que caminhar no sentido da produtividade por aqui, pela diferenciação, para poder suportar um preço mais elevado. Porque se vai pelo custo e pelo preço, se tenta vender porque é mais barato, traz sempre quem venda mais barato. E, portanto, nós temos que encontrar os produtos que suportem o preço e esses produtos têm que ter uma diferenciação elevada. Enfim, no trabalho que eu faço quase diariamente, por exemplo, a Agência de Inovação reporta que nos últimos 6 anos, últimos quer dizer 3 para trás e 3 para a frente, 8, 9 e 10 para trás, isto era em 2011, 11, 12 e 13 para diante, saíram em Portugal 750 produtos novos em resultado de processos de investigação e de desenvolvimento, dos quais 200 e não sei quantos estão protegidos por patente. E eu fico todo contente, aqui de novo, estou completamente de acordo com o engenheiro Mira Amaral, fez trabalho em matéria de investigação e desenvolvimento, com muito Estado, algumas empresas aí metidas, 750 produtos novos, mas até agora eu só gastei dinheiro. Como diz o engenheiro Belmiro, antes do cash in, só cash out. Eu só gastei nesses benditos 750 produtos. Agora preciso de os vender. A quem? Isto precisa de ser trabalhado. Precisa de ser trabalhado. Precisa ser trabalhado do ponto de vista, sobretudo, das competências comerciais. Eu preciso de encontrar lá fora quem compre. E para encontrar quem compre, eu tenho que convencer. E depois preciso de comprar quem financie. E não resolvo nada sem encontrar cá dentro quem compre. Porque se depois eu vou lá fora tentar vender, eu já vendi a EDP, eu já vendi a Galp, isso é motivo de risota. Porque a Galp e a EDP não têm, digamos, autonomia, não têm independência para poderem servir como referência a um vendedor de um produto português. Eu tenho que vender a Repsol, é a Petrogal, é a Petrobras, é por esse mundo adiante, adiante. E tenho que vender coisas que não vão ser baratas, mas que justificam o sobrepreço pela diferenciação. Depois, há uma área de serviços. Não cumpri. Depois, há uma área de serviços onde, digamos assim, o grau de concorrência não é tão aberto. Eu estou-me a referir à área dos serviços. Eu posso mandar fazer uma coisa na China a um chinês que está lá. Agora, se preciso de reparar, eu posso mandar fazer o televisor à China. Ou posso mandar fazer o frigorífico à China. Mas se o frigorífico me avariar ali em Londres ou em Copenhague, eu não vou chamar um chinês. Porque a coisa fica demasiado cara. Na área dos serviços, a distância conta. E eu acho que Portugal tem uma enorme oportunidade na área dos serviços. E essa oportunidade é-nos oferecida por preço. É que na área de concorrência que os produtos estabelecem, que os serviços estabelecem, muitos serviços estabelecem, nós somos os mais baratos. E é muito importante que continuemos a ser os mais baratos. Eu não estou a ver isto cheio de charters chineses para virem aqui a fazer, não sei bem o que é, mas estou a ver isto cheio de charters alemães para virem aqui passar a velhice, ou os pós-operatórios. Às vezes dizem, você quer transformar isto num país de velhos e doentes? Pois, se não puder ser de novos e com saúde. Já ultrapassei 5 minutos, não posso dizer mais nada.